Oiê, tudo bom com vocês? Legal. Hoje o assunto é sobre livros. Como eu já tenho falado lá nos outros vídeos meus, eu tô nessa busca, nesse momento onde eu estou me disciplinando. Porque eu tenho conhecimento, tenho vivência, mas não tenho disciplina. E quando a gente não tem disciplina, a gente não tem foco. Então uma coisa está ligada na outra. E para a gente ter disciplina, a gente precisa de organização. E o que acontece? Eu quero ser uma pessoa organizada, mas eu não sou disciplinada, então eu não vou conseguir manter a organização. E se eu não vou conseguir manter a organização, eu não vou conseguir atingir o meu objetivo. E para eu atingir meu objetivo, eu tenho que estar focada. Só que para eu ter foco, eu preciso ter organização e preciso ter disciplina. Então uma coisa liga a outra. Não tem como você falar de algo sem que você tenha todas as peças do quebra-cabeça. Então, para você atingir um objetivo, você precisa ser disciplinado, você precisa ser organizado e você precisa ser uma pessoa focada. E eu estou no meu processo de disciplina. Comecei a me organizar, já estou com a minha agenda, então tenho ali organizado corretamente a minha agenda de estudos, a minha agenda de alimentação, a minha agenda de exercício físico, a minha agenda onde eu vou tirar o momento para eu focar na construção da minha empresa, porque eu quero ser uma empreendedora digital. Então eu tenho ali agora a minha agenda de empreendedorismo e fora isso eu continuo sendo CLT. Então é algo fácil? Não, não é fácil. Ninguém está falando. Tira do seu vocabulário essa palavra. Porque para você empreender é fácil. Esquece, esquece. Não existe facilidade quando você quer ser empreendedor, ok? Mas, para a gente ser empreendedor, a gente precisa ser organizado, a gente precisa ser disciplinado e a gente precisa ser focado. Essas 3 palavrinhas estão na minha agenda diária, que é onde eu estou fazendo a construção do meu novo eu. Legal? Novo eu. As pessoas falam assim, mas imagina, você não pode mudar. Podemos sim. A gente pode recomeçar e a gente pode se reinventar a hora que a gente decidir. Então, se você, assim como eu, decidiu se reinventar, você está no lugar certo. Porque aqui eu estou me reinventando, não baseado em ideias ou somente em coisas sem lógica, ou sem estrutura, ou sem embasamento. Não. Eu estou me reinventando baseado em tudo aquilo que eu estudei, em tudo aquilo que eu adquiri de conhecimento, em tudo aquilo que eu já vivenciei como profissional e tudo aquilo que eu colhi de cursos de pessoas top do mercado. Então é em cima disso que eu estou me reinventando. Não é algo que tirei ele da cartola e falei, uau, vou me reinventar. Não. É baseado em tudo isso. Então eu sei aonde eu quero chegar. Eu já sei qual que é o meu foco. A partir daquilo, então quais são os passos que eu tenho que fazer para me atingir aquele meu objetivo? Porque aquilo ali eu vou chegar. Pode ser daqui um mês, pode ser daqui 10 meses, pode ser daqui um ano, pode ser daqui 10 anos. Não me interessa. Eu sei que eu vou atingir aquele objetivo. E é nisso que eu estou focada, ok? Então, nessa minha determinação, aonde eu estou dizendo para mim mesma, antes de qualquer pessoa, antes de eu vir aqui gravar um vídeo falando para vocês, pessoal, eu tô aqui me reinventando. Não. Antes de eu fazer isso, eu passei por todo um processo. Passei por terapia, passei tudo que vocês possam pensar. Eu fiz tudo aquilo para me chegar nesse momento aqui falado, eu estou startando a minha reinvenção. A reinvenção da minha própria pessoa. Porque agora eu sei aonde eu posso chegar, agora eu sei quem eu sou, como sou e por que sou. E por isso eu sei aonde vou chegar e por que eu posso chegar. O tempo, eu não tenho como como é que eu posso dizer? Eu não tenho como manipular, ou eu não tenho como garantir que vai ser no tempo que eu quero, mas eu sei que eu tenho todas as ferramentas para que esse meu objetivo aconteça, ok? Então, nesse vídeo aqui, o que eu vou conversar com vocês? Hoje, quando a gente fala de livro, nossa, livro é o que mais tem no mercado, assim, hoje, graças a Deus, eu acho que uma das coisas, maiores coisas que a humanidade teve é o acesso à informação. Então hoje a gente tem acesso a muitos livros, a gente tem acesso a muita informação. Só que às vezes
acesso demasiado, essa quantidade de informações demasiada, dá uma bugada na vida das pessoas. Porque eu falei assim, legal, por onde começo? Ah, legal, mas eu comecei ali, o que acontece? Você não sabe como fazer e por que fazer aquilo. Então, esses meus vídeos que eu vou fazer a respeito de livros, o que eu quero deixar muito claro assim para vocês. Todas as pessoas que hoje vocês assistem ou que vocês acompanham, seja no Instagram, seja no YouTube, qualquer lugar, todas elas estudaram muito. Que a gente, quando eu falo de pessoas que a gente segue, pessoas sérias e realmente competentes e realmente comprometidas com a audiência dela, tá? Porque também tem muita gente aí que, pelo amor de Deus, não vale a pena nem você abrir o vídeo para assisti-las. Mas tem muita gente competente no mercado hoje. Todas elas estudaram muito, todas elas foram muito dedicadas, todas elas foram muito focadas e organizadas para atingirem o estágio que elas estão hoje. E elas partiram de algum lugar. Então, às vezes quando a gente vai ler o livro da pessoa, tal, às vezes a gente fica meio perdido. Por quê? Tem uma disruptura entre o momento que a pessoa está com o momento que a gente está. Então, às vezes, quando a gente ouve muitas informações, a gente acha a informação legal, você fala assim, nossa, que bacana o livro dessa pessoa. Só que aquela informação a gente não consegue aplicar no nosso dia a dia. Por quê? A gente ainda não está equilibrado, não está equalizado o nível de conhecimento, de comprometimento, de organização, de disciplina que a gente tem com o nível que aquela pessoa já tem. A pessoa escreveu um puxa de um livro, bacana pra caraca, mas a gente não tá ainda naquele nível, a gente não tá na mesma frequência que ela. Então, na hora que a gente não tá na mesma frequência, a gente não consegue aplicar tudo que a pessoa tá dizendo no nosso dia a dia. Então, por isso que muitas vezes você fala assim, ó, e fulano leu o mesmo livro que eu e fulano teve um puxa de um resultado. Sim, porque ele estava mais próximo à frequência daquela pessoa. Às vezes a frequência que você está hoje não está na mesma frequência do livro que você está lendo. Então, só que para você conseguir chegar nesse mesmo nível, porque se alguém conseguiu, todo mundo consegue. Depende do seu nível de organização, disciplina e foco, ok? O que eu vou fazer nesses vídeos aqui? Eu vou começar assim dos primórdios, tá? E como é que funciona os primórdios quando a gente quer aprender? Quando a gente quer ensinar uma criança a ler ou ensinar qualquer coisa, a gente meio que conta uma historinha. Então, nós adultos, quando a gente precisa aprender alguma coisa do zero, para que isso fixe na nossa vida de uma forma que faça um efeito forte ao longo do tempo, o que é bacana a gente começar a ler? A gente começar a ler um pouco de biografia, um pouco de histórias, para a gente entender como que aquela pessoa chegou naquele ponto. E o que eu vou fazer aqui hoje? Esse cara, assim, eu acho que o primeiro livro que eu li dele foi em 2006, 2007. Eu não tenho certeza, mas foi alguma coisa nesses anos aí que é a primeira vez que eu li um livro dele. E eu fiquei apaixonada por ele, porque de tudo que eu já li depois disso, tá? Tudo que eu já li depois disso. Ele é um homem que me impacta muito. Assim, ele é a personificação para mim do que é ser uma pessoa determinada, uma pessoa focada, uma pessoa disciplinada, assim, mas assim, é um Esparta, sabe? Ele é um espartano em relação à disciplina, ao foco e tudo mais. De quem eu tô falando? Amir Klink. Sim, se muitos de vocês aqui que estão vendo meu vídeo nunca ouviram falar desse autor, desse cara chamado Amir Klink, vocês estão perdendo um brasileiro, assim, incrível. Aqui eu tô com 3 livros dele, tá? Que é Mar Sem Fim, Paraty Entre Dois Polos e Linha d'Água. Eu já li também os outros livros dele, eu já li todos os livros dele, tá? Só que nesse momento eu só tô com esses 3 aqui. Porque os outros eu emprestei e eu ainda não... às vezes, a pessoa não me devolveu ainda. As pessoas para quem eu emprestei não me devolveram ainda. Mas ele tem, assim, livros incríveis. O que é bacana a gente focar nisso aqui, gente? Amir Klink, ele vai contando a história de como que ele constrói os barcos dele, de como que ele construiu cada uma das viagens dele. E ele vai explicando todas as dificuldades, todos os obstáculos, toda a perda de paciência que ele teve em certos momentos,
assim, entrega de fornecer, o cara que tinha que fornecer para ele o produto em X dia, foi fornecido ali 3 meses, aí nisso a viagem dele atrasava mais 3 meses, e 3 meses você pega a estação do ano, que daí já não era mais tão propícia como ele queria para estar lá, ele conta tudo. Então, o porquê que eu estou indicando hoje a Mir Klink para vocês começarem a ler? Ele é um ser humano, como nós, carne e osso, pescoço, que tem raiva, que tem ódio, que tem desânimo, que tem tristeza, que tem mágoa, que tem alegria, que tem felicidade, tem tudo. Tem tudo. Ele tem família, ele tinha filhas na época que ele começou a escrever esses livros, filhas pequenas. Então, tem várias passagens que ele mostra assim, ali dentro, como doía cada vez que ele via as filhas dele na praia, ele dizendo tchau e ele estava embarcando em mais uma viagem, mas ele sabia porque ele estava fazendo aquilo, mas ele não estava deixando as filhas dele. Ele não estava abandonando as filhas dele. Era o sentimento de pai que doía pelo tempo que ele ia ficar sem vê-las. Mas, em cima do foco, em cima do objetivo, ele fez as escolhas dele. E isso, ao longo do tempo, foi muito bacana porque assim, foi lições que as filhas deles presenciaram e que as filhas deles hoje têm caminhos lindos. Então, por que eu quero recomendar esses livros aqui? Para que vocês comecem a entender que pessoas que adquiriram algo superaram vários obstáculos, superaram vários problemas e tinham família, tinham tudo mais, mas não abandonaram os objetivos, aquilo que elas tinham determinado. Então, qualquer pessoa que queira começar a ler, eu recomendo. Comece por Amir Klink. Cate um livro desse cara, leia, acompanhe a história desse homem, porque ele é um homem extremamente disciplinado. Ele é um homem extremamente organizado, focado. E nós, quando queremos empreender, nós, quando queremos iniciar alguma coisa nas nossas vidas, a gente precisa desses 3 ingredientes: foco, organização e disciplina. A Mir Klink é a personificação dessas 3 coisas. Então, a dica de hoje, leia a Mir Klink. Eu recomendo vocês começarem com esse livro aqui, tá? Mar Sem Fim. E a partir dele, leiam todos, que são maravilhosos. Essa é a dica de hoje. Um abraço para vocês. Até a próxima.